Bem-vindos ao nosso estudo de hoje, né? Vamos dar continuidade aí. Até postei lá no grupo, para quem perdeu a primeira aulinha, né? Pode estar assistindo para dar continuidade aqui aos ensinamentos, tá bom? Eu vou colocar a tela para todo mundo seguir, e aí nós vamos dar o início aqui. Pronto. Então, assim, como tem pessoas novas, né, hoje a gente está aqui colocando, né, o estudo do livro Passos e Radiações, Métodos Espíritas de Cura, né, e a gente tem feito esse preâmbulozinho, né, que é uma literatura que norteia os trabalhos e é utilizado desde o início, né, das atividades da Casa Espírita. Mas a gente traz como outros embasamentos, né, o Pentateuco da Doutrina Espírita, o livro Missionários da Luz, o Atendimento Espiritual pelo Passe, Evolução em Dois Mundos. Então, para dar esse suporte aí em toda esse nosso estudo, né? No dia de ontem, ó, na última segunda-feira, a gente fez uma introdução, né, sobre o sentido do passe. Eu acho que é importante a gente reforçar, só um dizer, que às vezes a gente fica imaginando, né, de que maneira eu poderia contribuir ou se eu seria uma pessoa habilitada para o fazer. E aí, o que a gente tem a maior demonstração, né? Se você tem a intenção, né, de agir com amor e de oferecer essa energia em prol do irmão, né, tendo os ensinamentos necessários, você tem grande potencial para poder estar colaborando com os trabalhos, né? Então, eu acho que isso aí é o lema maior, é a gente colocar, né, a nossa disposição para servir, né, e ajudar os nossos irmãos. E como na segunda a gente fez essa introdução, na data de hoje, a gente está indo aí para a aula 2, a gente vai falar um pouco sobre o Santuário do Espírito Encarnado. Ah, só um recadinho, gente, lembrando que é uma aula e que eu gosto muito da participação dos demais, se alguém quiser trazer algum comentário, alguma coisa, né, para poder enriquecer aqui, é só abrir o áudio e falar que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Essa troca de experiências, ela é muito importante. Então, vamos falar sobre o Santuário do Espírito Encarnado. E é uma coisa, assim, que a gente já ouve, né, em várias leituras, né, que o nosso corpo é a casa do nosso espírito. Então, a gente tem que se preocupar, sim, em como é que se encontra essa casa, né? Então, qual que é o cuidado, o devido cuidado que eu estou dando para ele, o que é que eu tenho de conhecimento sobre isso. Então, a gente vai ver que muitas coisas, né, que podem implicar em algumas anomalias, em alguns problemas que nós temos, estão relacionadas com o funcionamento desse nosso corpo, né? Isso pode refletir, né? Às vezes, questões espirituais podem estar influenciando o nosso corpo, determinados órgãos. Então, é importante que conheçamos um pouco sobre isso, né? Para saber como poderemos ajudar esses que se encontram enfermos, né? Então, o nosso corpo é esse santuário do espírito encarnado, né? Então, o corpo humano, né, é o santuário do espírito encarnado e é o instrumento que este serve para o exercício de suas atividades no mundo físico. Então, ele é o nosso instrumento, é a maneira como nós podemos, né, executar e fazer tudo que a gente precisa fazer. Sem o corpo, o espírito não teria essa condição de ação, né? Então, ele foi formado de maneira que, ao mesmo tempo que ele exerça essas atividades, permaneça o espírito ligado por vários meios ao seu próprio mundo, que é o espiritual, né? Então, é a maneira como a gente se conecta, né? E a gente tem a possibilidade que o espírito, né, esteja aí para praticar suas ações, né? É por meio das atividades desenvolvidas no nosso mundo físico, né? Sem o corpo, isso não seria possível acontecer. E aí, a gente vai um pouquinho lá no livro Evolução em Dois Mundos, recomendo muito a leitura, viu, gente? Porque traz uma clareza de ideias sobre essas questões, né?
do André Luiz, né, do Chico Xavier, e ele coloca lá numa de suas questões, né, que relação que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual. E ele vem trazer para a gente que o corpo físico vai refletir o nosso corpo espiritual. É aquele que o modela, que o estrutura, tanto ele, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, qual que é a importância da gente tá trazendo essa colocação? Né? Disso também vai decorrer a nossa grave responsabilidade que traz ao homem encarnado de zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia funcional desse corpo. Né? Nossa responsabilidade, tudo aquilo que a gente faz, né, em cada estágio que a gente se encontra aqui como encarnado. Então, eu posso estar neste momento aqui agora, travando aí, né, colocando algumas sequelas ou algumas marcas no meu corpo e que depois vai estar colocado lá no nosso perispírito. Então, para uma próxima jornada, né, para uma próxima reencarnação, eu estou levando aí essas marcas também. Então, é aquele cuidado que a gente precisa ter, né? Eu recebi aqui, né, um corpo, eu pudesse utilizá-lo em determinadas ações, né, dentro da minha jornada aqui neste momento, nessa encarnação, e é da minha responsabilidade o que eu estou fazendo com ele, né? Então, faz a gente repensar um pouco, né, tudo aquilo que envolve, que poderia trazer, né, tantos benefícios como os malefícios, né, para esse nosso corpo físico aqui, né, estando aqui encarnados. E é de grande importância, né, ter o conhecimento desse corpo físico e como ele funciona para o esclarecimento do que a gente chamaria de diagnósticos, né? A necessidade do passista em saber localizar e designar o corpo, o órgão no corpo humano, está justamente amarrado, né, com a aplicação dos fluidos. Então, onde haja precisão de mais forte atuação magnética ou onde sejam apenas úteis para a dispersão. Né? Por que nós estamos trazendo esse conhecimento, né, sobre as questões, né, das partes do nosso corpo, como que o nosso corpo funciona? Para que a gente possa direcionar a nossa energia, né? Como eu falei na primeira aula, é obrigatório que eu saiba, que eu tenha essa informação? Não necessariamente. Mas se eu me coloco à disposição do trabalho e se eu busco mais conhecimento a respeito disso, eu vou fazer o quê? Toda essa minha energia vai ser potencializada nessa cura. Então, eu tenho condição, né, de aumentar a minha capacidade de ajudar. Se a gente coloca como nosso lema, né? O que eu posso mais fazer pelo meu irmão? Então, quanto mais conhecimento eu tiver, isso vai ser melhor aplicado lá na frente. Então, daí a importância da gente trazer esses esclarecimentos. E os médiuns, uma orientação interessante, os médiuns curadores, eles são também, às vezes, videntes. E esta qualidade, né, que eles possuem, ajudam muito nos trabalhos para a orientação do tratamento que a pessoa precisa seguir. Mas mesmo aqueles que não têm essa condição, né, da vidência, mas têm uma boa assistência espiritual, os guias completarão a deficiência mediúnica até onde lhe seja possível, principalmente na indicação dos órgãos afetados, tais como os ossos, músculos, nervos, glândulas ou vísceras. Então, está muito mais ligado com a nossa boa vontade em servir, né, em ajudar, e, dada essa condição e a assistência, a gente, né, pode colaborar e muito nesse trabalho fraterno, né? E aí a gente agora entra, propriamente dito, e falar um pouquinho sobre essa constituição e esse funcionamento, né? A ideia é a gente ter condições, né, de visualizar, de enxergar, mesmo mentalmente falando, onde é que estão, do que é que elas fazem parte, né? Cada composiçãozinha, e a gente entender um pouquinho da importância que cada um desses elementos que a gente vai falar aqui tem dentro da atividade que a gente faz dentro do passe, né? Dentro dessa oportunidade.
Então, é a regra maior, né, que a gente tem aqui, que a gente já sabe, a gente reconhece, ou pelo menos esperamos que cada um de nós reconheçamos, como é o funcionamento do nosso corpo, por se tratar de uma máquina que não para, né? Só daí a gente já começa a imaginar a maravilha que isso é. Né? Você pode ir em qualquer indústria, em qualquer lugar, que mesmo aquelas coisas que funcionam 24 horas, em determinado momento elas vão ter algum momento de espera, de consertar. Nós não paramos para consertar o nosso corpo. Né? Hoje eu estava fazendo essas reflexões. A partir do momento que você nasce, que seu coração começa a bater, ele vai bater até que se esvaia todo o seu fluido vital. Então, que magnífico que isso é, né? Só por aí a gente já pensaria. Tem uma máquina que funciona ininterruptamente, né? Do nascimento ao desencarne e é acionada por forças auridas do meio ambiente, né? Lembrando que a gente o tempo inteiro nós vamos ver lá através dos nossos sistemas aqueles que são responsáveis, né, por pegar esse fluido do ambiente e trazer para dentro do nosso corpo, né? Então ele capta todas essas coisas que são importantes do meio para que ele consiga sobreviver nesse mesmo ambiente, né? E por uma regra geral, como se trata de uma máquina, né, é o apelido que a gente dá aí, vai se constituir de um conjunto de tecidos e órgãos, né? Órgãos especializados e autônomos, porém mantidos unidos, integrados, né, num sistema comum que vai formar todo o corpo, por uma força da presença do espírito encarnado. Então, quer dizer, de nada valeria esse corpo e essa máquina perfeita se ele não for regido pelo espírito, né? Que é quem vai determinar todo esse funcionamento e que vai ditar também como é que serão as suas ações a partir daí, né? E ele é formado de matéria densa, né? É uma energia condensada e a vários graus, né? Apresentando uma forma tangível, né? Que a gente consegue perceber. E ela é modelada sobre um arcabouço resistente e flexível, rodeado no etéreo de uma aura característica, variável para cada indivíduo. Então, aqui vai reforçar, né, o dizer de que cada um de nós é um ser único, né? Então, dentro de uma oportunidade única, né, e dentro de uma vivência que vai seguir aquilo que a gente determinar com o nosso livre-arbítrio, né? Então, eu acho isso também uma coisa que é fantástica, né? Que, por exemplo, tudo depende só de mim, né? A gente tem até a colocação que quando estamos aqui, né, a gente vai levar a nossa vida, a nossa vivência e o nosso crescimento ou não, fazendo uma comparação comigo mesmo, eu segundo eu mesma, né? Cada um de nós segundo nós mesmos. Então é uma jornada que apesar de nós estarmos aí envolvidos, né, em ciclos, em uma família, em uma comunidade, cada um de nós vai ter esse crescimento individual, né? Então, é importante a gente reforçar a todo momento essa nossa responsabilidade do que estamos fazendo com o nosso tempo, né? Com tudo que nos acontece. E voltando aqui, né, para a nossa colocação, para que aconteça essa integração com o meio ambiente, possui o espírito encarnado os órgãos materiais dos sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Então, é a maneira como esse espírito busca essa interação, né? Então, a gente tem aí todos esses sentidos à nossa disposição. E caso não os tenhamos de forma completa, como o nosso próprio organismo, né, ele tem essa capacidade, né, de adaptação, pode ser que até a gente desenvolva uma habilidade maior em algum outro sentido, para que a gente possa potencializar esses esforços, né? Então, visão, audição, o tato, o paladar e o olfato serão responsáveis por essa interação. E por meio deles,
esse espírito, né, ele vai tomar conhecimento do que se passa ao seu redor, neste mundo físico. E por intermédio do perispírito, que é o corpo espiritual, ele vai se ligar com o mundo invisível, ficando assim apto a agir ao mesmo tempo nos dois planos de manifestações da vida. Então, a interação se complementa, né? A atuação no mundo físico com o direcionamento que vem do espírito, né? Através do perispírito, que vai fazer essa ligação. Então, essa máquina humana, ela é formada por vários conjuntos, né, de elementos, como eu falei, as células, os tecidos, os órgãos, os aparelhos e os sistemas, que são vários e muito diferentes entre eles, e cada um tem uma tarefa especial e um papel específico, né? Mas a gente sempre vai lembrar a ideia de complementação, de um único corpo. Então, eles terão sempre uma atuação complementar ao outro, né? Não na aula de hoje, mas em aulas mais para frente, a gente vai ter condições de enxergar aí como é que a gente vai ver esse comportamento de cada uma dessas partes do nosso corpo em relação aos plexos, em relação aos centros de força, né? Para a gente entender como é que esse mecanismo todo ele acontece dentro do nosso organismo. E aí, partindo do menorzinho para o maior, né? A gente tem que começar falando das nossas células, né? E que é a menor unidade morfológica e fisiológica na estrutura dos seres vivos, né? Então, ela é a base de toda uma organização viva. Então, ela pode ser considerada um verdadeiro organismo, só uma célulazinha, altamente especializada, que é composta por vários itens. Então, quer dizer, a partir de uma única célula, né, o organismo ele teve a capacidade, né, de crescer, de se desenvolver. E por que é importante a gente dar essa ênfase para a célula? Porque da mesma maneira como ela pode funcionar muito bem, né, quando esse mecanismo não está acontecendo da melhor maneira, de uma célulazinha a gente pode acabar contaminando todos os outros demais tecidos e órgãos, né? Então, aqui a gente tem várias estruturas, né, representadas aí nessa imagem, mas a gente chamaria atenção, né, para uma parte aí dessa célulazinha, que é o citoplasma, que ele vai ser o responsável por estar intermediando e facilitando essa comunicação, né, de cada célula do nosso corpo com a questão da questão do nosso espírito, né? Para ficar mais claro, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, ele traz um recorte muito interessante que fala sobre o automatismo celular, né? E mostra o quê? Né? Que a doutrina celular corrente no mundo, que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem. Então, quer dizer, né, um determinado grupinho de células se reúne para poder ter uma determinada função, e se compõe um tecido e se compõe um órgão, né, para uma determinada tarefa. E assim sucessivamente até a gente formar todo o nosso corpo, né? E compete-nos a nós desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que, olha só, a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação de todas as forças fisiopsicossomáticas que obriga as células ao trabalho. Então, se a gente voltar aqui, né, o citoplasma, que é esse fluido que fica aqui, né, circulando em toda a célula, e é por ele que acontecem as trocas, né, daquilo que alimenta a célula e de retirar tudo aquilo que são, né, substâncias que ela excreta, né, dentro da sua atividade, é essa organela que é responsável por fazer esse interstício, fazer essa comunicação, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver que o citoplasma ele é composto pelo endoplasma e a sua parte mais externa, que é o ectoplasma.
que é uma palavra, né, que está mais comumente dentro da doutrina espírita, né, e dentro dos nossos ensinamentos. Então, ele vai ser um ponto crucial nessa transmissão e é o responsável, né, para vincular essas forças, que no caso, né, acho que é interessante a gente reforçar, o uso da inteligência, quer dizer, como é que está, né, os nossos pensamentos, como é que a gente está conduzindo aí as nossas ações espirituais em relação àquilo que eu faço com o meu corpo, em cada célula que a gente tem na nossa composição. Então, não é aquela coisa assim, né, quando a gente vai analisar que a gente tem aí trilhões de células, então essa ligação está se fazendo, né, tá sendo colocada em cada partezinha dessa do nosso corpo, né? Então, eu achei isso aqui fantástico para a gente poder trazer para as nossas reflexões, né? E conhecendo aí, e eu quero só reforçar uma experiência que fizeram em relação a isso da importância, eu vou só comentar aqui com todo mundo, que fala um pouco sobre os efeitos dessas ações em relação às nossas células, né? Então, os estudos científicos, eles reconhecem os agrupamentos de colaboração dessas células especializadas. E olha a experiência que eles fizeram, né? Pegaram, né, um fragmento, né, uma quantidade de células lá que compunham uma parte tecidual, né, orgânica, e pegando esses fragmentos, né, seja ele de qualquer parte do corpo, ou da sua epiderme, ou do cérebro, ele permanece vivo, mesmo até por um tempo considerável, quando ele está mergulhado em soro e cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura igual a do nosso corpo físico, né? E se você colocar isso, né, para poder ser observado e analisado, você vai notar que tem uma força e uma vida intensa naquela parte tecidual. Se passadas algumas horas, né, continuando em observação, os produtos que essas células passam a excretar intoxicam o soro e impedem o desenvolvimento da célula. E se o líquido for renovado, as células continuam a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade nesse edifício corpóreo. Mas, né, apesar disso tudo, fora desse governo mental que as dirigia, né, antes delas terem sido extraídas do corpo, elas não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. Então, é como se elas perdessem o sentido da sua atuação, né? Então, o que é importante em relação a essa troca que acontece, né, desse citoplasma, que é onde acontecem essas trocas desses fluidos, e da importância delas se fazerem a composição de um corpo. Então, elas têm razão de ser e elas têm razão dessa existência. Avançando, né, da célulazinha, ela vai compor um tecido, né? Então, essas células, elas se especializam para uma determinada tarefa e elas vão se agrupar em determinados conjuntos que têm as mesmas características, justamente para elas terem a mesma atuação, né? Então, as células chamadas células nervosas vão compor esse tecido nervoso, as células ósseas constituem o tecido ósseo e assim sucessivamente, né? Então, vão compor esses grupamentos para que estes grupamentos possam, né, oferecer, fazer a formação do próximo item que a gente vai ter, né, a próxima composição, que são os nossos órgãos, né? Então, quando a gente tem lá uma célula e células iguais vão compor um tecido, depois um tecido, né, diversos tecidos podem se reunir para formar estruturas mais complexas e são responsáveis pelas funções específicas do corpo, né, que é cada um dos nossos órgãos. E vão desde órgãos mais simples, imaginemos aí como um osso, né, um músculo ou um nervo, até outros muito mais complicados, né, pelas tarefas que eles
necessitam desempenhar, né? Como o estômago, o coração, o intestino, e assim sucessivamente. Então, são nessas organelas, né, esses órgãos, que estão realmente as funções, né, que cada um desempenha nesse sistema, que depois forma todo o nosso corpo, e já que eles estão, né, de maneira íntegra e trabalhando de maneira contínua e em conjunto, é importante que a gente consiga ao máximo ter que todos funcionem da melhor maneira. Que a gente sabe que se um deles, né, a gente tiver alguma deficiência ou ele não estiver na sua melhor forma, não tem jeito, ele vai abalar algum outro setor do nosso organismo, né? Quem aqui, a hora que dá uma dorzinha de cabeça, não derruba a gente, né? Uma febre, né, que pode ser promovida por alguma anomalia, deixa a gente para baixo, né? Às vezes, aí a gente tem que tentar descobrir, né, o que é que está nos acontecendo, porque a gente sabe que tira a gente do ar, né, não deixa a gente na nossa melhor situação, né, quando um desses nossos órgãos não está funcionando da melhor maneira possível, né? Então, de célula para tecido, para cada órgão do nosso corpo, que vão desempenhar várias funções importantes. E cada uma dessas funções, né, vão representar alguma coisa importante. E por final, os sistemas, né, são órgãos que estão reunidos para o desempenho de funções determinadas. Então, juntei lá um monte de órgão, vai fazer uma força-tarefa de desempenhar um sistema, né, como uma máquina. Então, aparelho é uma denominação que na anatomia atual pode ser dada como sinônimo de sistema, né? E aqui a gente tem, ou até a associação de vários desses sistemas. Então, o sistema muscular se associa ao sistema esquelético e forma o aparelho locomotor, né? O respiratório, o sistema muscular, compõe o aparelho fonador. Então, são vários exemplos que a gente pode ter, né? E só para a gente poder reforçar, também no livro Evolução em Dois Mundos, estamos tratando como sistemas, mas é importante a gente pensar que o nosso organismo é um todo indivisível. Então, aqui eu vou falar na íntegra o que foi colocado, né, por André Luiz. Lógico, entender nessa forma que, diante do governo mental, chamo a atenção para o governo mental, a reunião das células compõe os tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, e partes constituintes do organismo passam a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso, controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em um determinado órgão, né? Ou seja, o que a gente tem que levar sempre em consideração, né? Sempre eles estarão monitorados por uma impulsão mecânica da mente sobre esse império celular, conforme diferentes estágios emotivos da consciência. Então, dá para ver a responsabilidade que a gente tem, do que a gente tem nessa nossa casinha mental, que a gente pode fazer, né? Tudo de melhor para o nosso corpo, como também adoecê-lo, né? Então, e usar até mesmo tudo isso que a gente tem dentro dessa nossa casa mental em prol dos demais, né? Então, utilizar isso como uma força-tarefa para essa ajuda. E aqui, só uma demonstração, né, dos vários sistemas que são compostos pelo nosso corpo humano, né, existem até outras classificações, mas é para a gente entender sobre esse todo indivisível, que depois um se sobrepõe ao outro e tem as atuações de fazerem com que o nosso corpo atue, né, dessa maneira ininterrupta desde sempre. Então, era isso que nós tínhamos para a aulinha de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? E a gente vai estar aqui sempre nessa ideia aí de fazer essa troca de experiências, né? Eu espero que tenha esclarecido aí um pouco mais, né, para o nosso conhecimento aqui. Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco, né, de conhecimento,
uma oportunidade de todos estudarmos, buscarmos essa sabedoria tão necessária para o nosso crescimento espiritual. E agradecer também ao bondoso Jesus por nos conduzir a esse trabalho e que tenhamos sempre como nosso norte, nosso direcionamento, a caridade, o amor pelos nossos irmãos e sempre esse intuito de colocar os ensinamentos de Jesus à frente de tudo. Quero agradecer pela participação de todos aqui, que possamos cada vez mais, né, estarmos imbuídos nessa proposta de amor. Então, somos mais uma vez gratos por tudo e encerramos aqui o estudo de hoje. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigado, irmã.